Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra e todas as vezes que eu termino de escrever uma palavra eu fico ali relendo e relendo, procurando um tema. Tem gente que pega um tema e prepara a palavra, não tenho nada contra, são mensagens temáticas, mas eu costumo mais partir para uma mensagem textual. Então é o texto que me influencia o tema e não o tema que me influencia o texto. Repito, não tem nada de errado de nenhuma outra forma, mas a intenção do meu coração é essa. E o tema é: a porta está aberta, mas você vai deixar ele entrar? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, esse vai ser o texto, a base e o alicerce do nosso ensino. Apocalipse 3, versículo 20, vai ser a mensagem dessa noite. Apocalipse 3, versículo 20, sim, estou repetindo mais de uma vez, intencionalmente, para que você jamais esqueça desse texto. Qual é o texto? Apocalipse 3, versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Entrarei aonde? E ceiarei com ele e ele comigo. Vamos ler todos juntos, por favor? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e ceiarei com ele e ele comigo. Diga glória a Deus, diga aleluia. Meus amados irmãos, imagine um convidado, que nós dizemos que ele é especial, que todos, se eu perguntar aqui, vão dizer que creem nele. Ninguém aqui tem coragem de dizer que não crê em Jesus. Mas imagine ele ficar do lado de fora da casa. Imagine ele ficar do lado de fora da festa. Ontem eu estava num casamento, numa festa belíssima, e eu era um dos convidados, e era um dos mais magros. E por que você está coçando a cabeça, Edmilson? Você estava lá. E você está comendo muito. Então eu era um dos convidados, eu era um dos mais magros, dos mais bonitos, entendeu? Olha para tua esposa, alemão, olha ali a barriga dela. Aí ela vai dizer: em abril vai embora a barriga dela, a minha vai continuar. Vai não, a minha também vai embora em abril. Mas eu era um dos convidados. Joás, meu querido amigo, eu era o pastor que foi celebrar o casamento. Imagina eu ficar do lado de fora. Inclusive, quando eu cheguei, tinha uma lista e estavam conferindo se meu nome está. Eu, moça, se não tiver, em cima da hora vai ser difícil arrumar outro pastor, viu? Tem lógica um convidado ficar do lado de fora da festa? Tem lógica um convidado ficar do lado de fora da ceia? Do lado de fora da casa? Mas muitas vezes Jesus está fora da nossa vida. Nós declaramos que cremos nele, nós declaramos que o amamos, nós declaramos, cantamos lindas canções. Jesus, lindo, perfeito, maravilhoso, entra no meu coração, mas a porta está fechada. Vivemos em uma geração onde o que mais se fala é portas abertas. Já parou para pensar? É o ano de portas abertas. Não estou criticando, mas é a verdade. É o ano de portas abertas. Aí depois portas abertas de emprego, portas ministeriais abertas, portas da prosperidade. Daqui a pouco vai ter portas da esperança. E tantas outras portas e portas e portas. Abra-as como portas dos céus sobre nós. Estamos tanto falando sobre isso, mas na prática a porta de nosso coração está fechada para Ele. Você sabe por que está fechada para Ele? Porque Jesus, Ele não é o tipo de pessoa que entra
percebe as coisas fora do lugar e deixa. Essa pessoa sou eu. Eu entro e eu pergunto à minha esposa: amor, cadê aquela calça? E ela diz: na sua parte do guarda-roupa, meu amor. Aí eu: aonde especificamente? Ela: na primeira gaveta. Eu abro a gaveta, eu olho todas as calças e ela não está lá. Aí eu digo: amor, não está. Ela sobe. O tempo que eu olho para ela, a calça aparece do nada na gaveta. Ela tem um poder, a minha esposa, assim. É contigo, é assim também? Essas mulheres, elas fazem uma mágica e do nada surge a calça ali, que não estava, eu tenho certeza. Agora cuidado, não use da tecnologia para provar elas. Teve um dia que eu bati uma foto. Quero ver agora. Quando ela chegou, estava lá. Quando eu fui olhar a foto, ela adulterou a foto. Em segundos, é incrível. Simone, aonde ela chega, que ela vê algo desarrumado, ela sai arrumando. Eu disse a ela que ela devia trabalhar como diarista, porque ela é boa na faxina, viu? Ela sai arrumando tudo. Não, eu entro numa bagunça, tá bagunçado. Eu saio e continua do mesmo jeito. Perdão, tá mais bagunçado um pouquinho ainda. Ela sai arrumando. Jesus é assim. Quando ele chega no lugar, ele sai colocando as coisas em ordem. Só que não só organiza, como ele também reforma aquilo que está quebrado. Ele conserta, ele pinta. E eu vou dizer uma coisa para vocês: pense em algo que incomoda, é a reforma. A reforma gera barulho, a reforma gera sujeira, poeira, a reforma gera incômodo. Então quando ele diz assim, nesse texto fantástico, tão curto e tão rico: eis que estou à porta e bato. Essa porta não é qualquer porta, é a porta do meu e do seu coração. E quando ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, pausa. Isso quer dizer que não é só isso aqui é voz, isso aqui é voz. Isso quer dizer que ele está falando também. Eu estou errado? Se alguém ouvir a minha voz, então além de bater, ele está dizendo assim: abre para mim. Abre, é ele dizendo: abre para mim a porta do teu coração, abre para mim a porta da tua vida, abre para mim. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. O que é ceiar? É sentar à mesa e colocar tudo em ordem. Uau! Eu já visitei muitas casas de vocês aqui, quero visitar de muito mais. E lógico, quando eu chego na casa de vocês, vocês organizaram a casa? É ou não é? Quem que vai receber uma pessoa com a casa bagunçada? Ninguém recebe. Às vezes quando chega uma visita surpresa lá em casa, eu pego a bagunça e boto tudo debaixo do sofá. Mas quem vê está organizado. Quando a pastora não está, né, amor? Depois ela briga. Então todo mundo quer receber organizado. Há uma porta que precisa ser aberta. Eu não trabalho com meias palavras, eu não trabalho com segundas intenções, eu trabalho de maneira intencional, com uma única, primeira e clara intenção. E aqueles que são meus discípulos sabem, e essa porta que eu estou falando aqui, claramente é a porta do seu coração. Quem está do lado de fora dessa porta precisa entrar. O nome dele é Jesus. Jesus. Ah, queridos, sem Jesus nada faz sentido. Sem Jesus temos tantas riquezas, tantos recursos, temos dinheiro para comer em qualquer restaurante e continuamos com fome. Sem Jesus temos dinheiro para tomar todo e qualquer vinho, toda e qualquer bebida cara, mas continuamos com sede. Sem Jesus, fazemos todos os exames, todas as taxas estão normais, o físico aparentemente está normal, mas estamos cansados, sem força. E
procuramos na medicina encontrar qual vitamina está faltando. E não é uma vitamina, é uma porta que está fechada e Ele não está dentro, Ele está do lado de fora. Porque Ele é aquele que renova as forças do que está cansado, que anima o desanimado, que ressuscita o que está morto, que cura o que está enfermo, que liberta o que está preso. Esse é o Jesus que eu sigo, esse é o Jesus que eu sou apaixonado, esse é o Jesus que eu apresento com orgulho e alegria. Eu sigo Ele, e Ele está do lado de fora. Tantas e tantas igrejas, cheias, estruturadas, lindas e maravilhosas, lotadas de pessoas vazias. Elas entram na igreja em busca de Jesus, mas quando Jesus chega à porta do seu coração, à porta da sua vida, elas trancam e dizem: não estou preparado, não estou pronto. Escuta canções e mais canções e diz assim: como eu quero Ele, como eu acredito nele. Fazem orações, alguns até jejuam, mas quando Ele chega e diz: você me quer? Eu estou aqui. A porta está trancada. Tanta gente rica, grande, se achando os melhores, e no fim, vazios. Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que Ele tem poder para abrir a porta, para derrubar a porta, para escancarar a porta, mas Ele não invade, Ele bate. Jesus não invade. Tem pessoas que chegam para mim: pastor, ora por fulano para que ele aceite Jesus. Olha, eu posso orar para Deus dar oportunidades para ele encontrar Jesus e ele aceitar, mas não tem oração nenhuma que faça a porta do seu coração abrir, a não ser a sua decisão. Você está me entendendo? Não confunda, eu não estou dizendo que a oração não tem poder, não é isso. Eu estou dizendo que Jesus não invade a casa, a vida e o coração de ninguém. Ele bate a porta. Você pode mexer no ombro do seu irmão aí, com coragem, e dizer assim: ei, ele está batendo a sua porta agora. Diga mesmo: ele está batendo a sua porta. Não, eu não vou dizer não, porque é um pastor. Diga: ele está batendo a sua porta, pastor. Ele está batendo a sua porta, adorador. Ele está batendo a sua porta, diácono. Seja quem for. Cristo está à porta, não porque foi expulso, mas porque foi esquecido. Como assim, pastor? Esquecido? É, porque quando queremos Ele, nós corremos. Vem. Aí quando Ele vem, Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão educado. Ele não é feito pastor de vocês não. Eu visito a casa de vocês, eu não levo nada. Levo nada, vou só para comer. É para ter um tempo com vocês também, gente. Jesus não, ele segue os princípios antigos. Ninguém visitava a casa do outro sem levar alguma coisa. Quando Jesus chega, Ele traz algo. Sabe o que muitas vezes nós fazemos? Abrimos parte da porta, recebemos o algo e fechamos a porta. Eu conheço, infelizmente, centenas de milhares de pessoas que clamaram por Jesus,
e que exigiram: vem Jesus, mas traz a cura junto. Vem Jesus, mas traz o galardão presente terreno junto. Vem Jesus e traz isso e aquilo. E Jesus foi, porque o seu amor é incondicional. E ele chegou aqui, ó, e as pessoas receberam e fecharam a porta. O presente entra, mas o presenteador fica do lado de fora. Ele está à porta, não porque foi expulso, mas porque foi deixado lá. Ele nem sequer entrou. O contexto desse texto que nós lemos aqui, na verdade é uma mensagem aí sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não negava Jesus, mas havia perdido a centralidade nele. Queridos, preste muita atenção. O centro desta igreja, o centro de milhares de igrejas sérias que existem, independente de denominação ou placa, existem milhares de igrejas sérias, amém? Não esqueça disso. Você pode não gostar de alguma coisa que acontece lá, mas não ache que por causa disso aquela igreja não é séria. Existem muitas igrejas boas e sérias, talvez você não se identifique com elas, mas existe. O fato é que toda igreja séria, Jesus é o centro de tudo. E a igreja de Laodiceia, ela não negava Jesus, pelo contrário, mas ele não era mais o centro, ele não estava mais como o principal, como a pedra angular da igreja. Eles estavam ocupados demais, vivendo suas vidas, seus projetos, seus eventos, que não glorificavam o nome dele. Na última aula de discipulado que eu dei, inclusive, se você desejar participar de um discipulado diretamente comigo, toda quinta-feira, 7:30 online, entre, que eu vou estar lá compartilhando, eu mando o link para você, compartilhando uma aula. Na última eu falei sobre propósito de Deus, e eu disse que cada um tem um propósito específico, mas tem 3 propósitos, que é igual para todos nós, que eu tenho, que você tem, que todos têm. O primeiro é uma vida que glorifique a Deus. Este propósito é para mim e para todos aqui. Outro propósito, uma vida semelhante a Jesus. Temos que ser semelhantes a Jesus, amém? Esse é o segundo propósito. Terceiro propósito, preste muita atenção nisso. Temos que formar discípulos. Todos aqui têm que formar discípulos. Não é todos serem líderes, não confunda as coisas. Você forma discípulos no seu trabalho, você forma discípulos quando você anda pela rua, você forma discípulos porque, como eu costumo dizer, pregue o evangelho em todo tempo, em todo lugar, a toda criatura. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Pregue o evangelho com a tua vida. Com a tua vida. Pregue o evangelho. Semana passada, anterior a essa, agora retrasada, sei lá, uma pessoa foi fazer uma entrega lá na minha casa, e eu passei o endereço, ela nunca tinha ido, e aí ela perguntou na esquina da rua da minha casa, conhece aqui Bruno? Ninguém conhecia e tal, até que um rapaz disse assim: rapaz, é o pastor? Eu nunca soube que ele era pastor, não. Não sei se ele é pastor, só tem aqui, ó. Mas não, porque se for o pastor, é aquela casa ali. O cara tocou lá, fui lá pegar. O senhor é pastor? É? Sou. Rapaz, se eu soubesse, eu tinha encontrado o senhor há mais tempo. Porque todo mundo é do pastor, é do pastor, é do pastor. Eu fiquei até admirado. Isso é bem Caterine, falando para todo mundo que eu sou pastor. Eu disse, mas o que isso mostra? As pessoas estão me vendo na rua onde eu moro há menos de um ano, e o testemunho que eu tenho que dar é de um homem de Deus. Qual testemunho você tem dado? Qual exemplo você tem sido? Então nós temos esses 3 propósitos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos. A igreja de Laodiceia, ela perdeu o seu propósito.
Ela tinha perdido. Quantas vezes nós temos rejeitado Deus? Através de ações subliminares. Quantas vezes nós não rejeitamos em palavras, mas em atitudes? Eu conheci um homem que eu admirava as canções dele. E está gravando, e deixa gravar, que eu não vou citar o nome dele, mas ele vai saber que é ele, se ele assistir. Eu admirava as canções dele. Homem famoso. E um dia eu tive a oportunidade de estar no mesmo evento que esse homem. E estou aqui, e eu me aproximei dele, eu conversando com ele. E aí chegou uma outra pessoa, uma cantora, que ia cantar logo em seguida. E essa cantora se aproximou, e logo em seguida ela se afastou e foi cantar. Quando aquela cantora se afastou, aquele homem de Deus olhou para mim e disse: mas é boa essa cantora, né? Eu, oi? Como assim? Essa cantora aí, quase que eu pego a mão e coloco na mão dele. Sai, demônio. É porque na hora eu fiquei tão assustado que eu fiquei. Aí ele saiu e eu fiquei. Nunca mais escutei a música daquele cara. Mas eu estou errado sobre a música, porque a música talvez tenha sido feita num tempo que ele glorificava a Deus, tá bom? E a música é para ele. Estão me ouvindo? Passa-se anos. Estou eu conversando com um discípulo daqui. O discípulo fala do mesmo cantor, uma situação muito similar. Sabe o que eu lamentei? Ele não mudou em nada. Por que o senhor está falando isso? Tem muita gente cantando, tem muita gente pregando, tem muita gente indo à igreja, mas a porta está fechada. Por que a minha vida está difícil? Por que tudo de ruim acontece? Porque quem está governando ela é você. No dia que Jesus entrar na sua casa, na sua vida, Ele vai começar a governar, porque Ele é Rei dos Reis. Diga assim: Ele é Rei dos Reis. Se Ele é Rei dos Reis, Ele manda. Manda ou não manda? Porque, meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Quando passa o rei na Inglaterra, todo cidadão britânico faz isso, ó. É ou não é? Agora imagina o Rei dos Reis. Imagina comigo. Ora, eu sou o pastor da igreja. Se eu chegar para esse rapaz aqui e dizer: para de tocar um pouquinho aí, ó. Parou. Hã? Tá vendo? Pode voltar a tocar, meu filho. Porque eu sou uma autoridade espiritual na vida dele. É assim ou não é? Agora imagina o Rei dos Reis. Aí que está. Quando ele entra, quando nós abrimos a porta, nós estamos deixando o Rei dos Reis entrar. E ele vai governar as nossas vidas. E quando ele está governando as nossas vidas, tudo que estava errado começa a dar certo. Aí sim, tudo que estava quebrado é consertado. Tudo que estava faltando para de faltar. Aí sim você pode dizer: nada quebrado, nada faltando, porque a porta está aberta para Jesus, o Rei dos Reis, chegar, limpar, organizar e governar as nossas vidas. O maior perigo não é odiar Jesus, mas viver distante dele. Entenda bem isso. Pare de viver distante de Jesus. Jesus, ele não bate na tua porta para te julgar. Ele bate para ceiar contigo. E ele não vem de mãos abanando. Ele sempre traz algo.
O convite dele não é para uma reunião formal, nem para um tribunal. Não. O convite dele é para uma ceia, para intimidade, para relacionamento, para a vida compartilhada. Aprenda algo: o verdadeiro cristianismo não é uma religião de regras. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento de amor com Jesus. Não é sobre julgar, condenar. É sobre ensinar a andar com Ele e amá-lo. Deus não quer visitar a sua casa, Ele quer morar nela. Então não adianta arrumar a sala, acender velas espirituais, não adianta você pintar, botar música, se Ele continua do lado de fora na calçada. Não adianta. Eu morei em 13 casas antes, essa 14ª, né, amor? Aqui em Pernambuco, né? Eu perdi a chave direto. Eu esquecia no trabalho, na empresa, na igreja. E quando chegava, oh meu Deus, cadê a chave para entrar? Aí quando compramos nosso apartamento, a primeira coisa, antes de entrarmos, eu comprei uma fechadura eletrônica. Eu quero ver, agora eu esqueci a senha. Tic, 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 tic. Só que aí eu passei para ter um problema com a pastora, porque eu dou a senha para todo mundo. Um dia desse ela estava reclamando, menino, isso... Aí nós nos mudamos agora, aí essa não tem fechadura eletrônica, né? É portão, aí é controle. Ela ainda bem, porque todo mundo tinha a senha da nossa casa. Hã? Aí tem na porta. Eu dei para poucas pessoas. Gente, olha, eu não sei guardar segredo. Eu sei guardar o seu segredo, o meu eu não sei não. Uma vez eu vi uma brincadeira na internet. E aí eu conto para vocês, só para descontrair um pouco aqui, para nós irmos à conclusão. Diz que tinha 3 pastores e eles se reuniram e um disse assim: eu quero contar todos os meus pecados aqui. Vamos contar cada um o seu pecado aqui? Vamos contar os seus pecados. Aí um disse assim: rapaz, eu tenho um problema sério com mulheres. Oh, os outros caras admiram: rapaz, que é isso? Pois é, mas eu estou vencendo, mas eu já caí muitas vezes com esse problema de mulher. Não, tá bom. O outro: eu tenho um problema sério com dinheiro. Se me der dinheiro, hoje está errado comigo. Tem um problema sério com dinheiro. Aí os dois: não, mas isso aí e tal. Aí o terceiro calado: e você, qual é o seu problema? Não vou falar não. Não, peraí, eu falei meu problema de mulher. E o outro: eu falei meu problema de dinheiro. Como é que tu não vai falar o teu? Não, é que meu problema é que tudo que eu escuto eu conto para todo mundo. Aí dá certinho, né? Aí é eu com as senhas lá de casa. Meus cartão. Todo mundo sabe as senhas do meu cartão. Simone, menino, tu um dia vai perder esse cartão. Todo mundo vai saber a senha. Eu chego, a senha é essa, meu filho. Eu confio em todo mundo. Até que me prova o contrário. Aí quando me prova o contrário, pede perdão, eu confio de novo. Aí fica difícil, né, amor? A porta não tem maçaneta. Que nome estranho. Aquele negocinho. É esse mesmo nome, né? Do lado de fora. A porta que eu estou falando aqui só tem maçaneta do lado de dentro. Ela não pode ser aberta pelo lado de fora, só pelo lado de dentro. No texto, Jesus bate, mas quem precisa abrir é você. Ele não arromba, ele não invade, é uma decisão sua. E para meus amigos calvinistas de plantão, eu tenho uma mensagem. A graça é irresistível, no sentido de que é poderosa, mas não no sentido que anula a sua escolha. Posso ouvir um aleluia de novo? Obrigado. É como um presente caro que foi deixado na sua porta.
só terá valor se você abrir, receber e desfrutar. A minha avó faleceu já faz uns 7 anos, né, amor? 7 anos. Minha avó me criou. Eu sou um menino criado com vó. E foi um menino criado com vó e moldado pela pastora Simone. Entendeu? Eu entrava em casa, não era, amor? Já faz muitos anos, 2 décadas. Eu entrava em casa, um sapato ficava, o outro ali. Depois, ela pensava que eu tinha sido arrebatado, porque a roupa ia ficando. Mas aí ela foi me moldando. Hoje não, eu sou mais organizadinho, né, amor? Hoje eu deixo tudo bagunçado num canto só. Cantinho só. E uma vez eu liguei para minha avó perguntando o que ela queria ganhar de presente. Eu estava bem financeiramente e eu queria dar o melhor presente para ela. Ou era aniversário ou era dia das mães. Eu disse, vó, escolha qualquer coisa. Eu tinha certeza que ela ia escolher uma TV tinha lançado aquelas TV de LCD fininha. Eu tinha certeza que ela ia escolher um negócio daquele cara, ou uma geladeira zona. E eu estava disposto a isso. Aí ela, meu filho, qualquer coisa. Mais tarde eu lhe ligo, pense. Eu liguei para ela, meu filho, olha, se for caro você não compre não, mas eu queria um liquidificador. Me ajude, vó. Eu estou falando qualquer coisa. Ela, um liquidificador, meu filho, o meu está tão velhinho, é da época que você nasceu. Não, vó, peça outra coisa, eu dou liquidificador. Não, só quero liquidificador. Aí eu comprei o melhor liquidificador que tinha. Botava isso, não sei o que, na época, todo cheio de pra que isso. O dela era aquele amarelo com o nome Arno que apertava o botão. Fazia um barulho. Comprei um bonitão, silencioso. Mandei para deixar lá no Ceará. Passou-se vários meses, estou eu lá indo visitar a minha avó. Aí ela, meu filho, você quer uma bananada? E se você não sabe, no Ceará, bananada é vitamina de banana, tá? Se você não sabe é porque não é cearense. Aí, eu quero, vó. A bananada da minha avó era irresistível. E ela fez lá a bananada. Aí quando ela começou a fazer, aquele barulho. Meu Deus, o liquidificador que eu dei para a avó já está quebrando. Aí eu fui lá na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, o liquidificador veio amarelo. Eu não sabia se o copo era da vitamina que estava batendo ou era a cor dele natural. Aí eu, vô, o que é isso aí? Estou fazendo sua vitamina, meu filho. E esse liquidificador? O outro quebrou? Ela, não, meu filho, está ali. Quando eu abri na caixa, junto com um monte de panela embalada, e as outras panelas, tudo novinho lá. Eu, vô, qual é o problema? A senhora não gostou do liquidificador? Meu filho, que coisa linda, é tão lindo que eu tenho pena de usar. Meu filho, eu peguei a vitamina, tomei todinho, joguei o liquidificador antigo no lixo, só vai usar esse. Eu disse, tem que usar, vó. Ei, Jesus está dando um presente aqui para mim e para você. Um grande presente. Mas se deixarmos de lado, guardado, de que adianta ter? De que adianta ter? Se me der uma camisa, se eu gostar, eu vou usar logo. Pastor, mas você já usou a camisa nova? Eu não sei se vou estar amanhã aqui, eu vou usar a primeira oportunidade eu uso. É ou não é? Quem ouve a batida e abre, experimenta comunhão e vida abundante. Aleluia! Eita! O convite de Jesus é para entrar e transformar. Olha, esse último ponto aqui é fantástico. Quem ouve e abre, experimenta comunhão e vida abundante. Ele quer entrar em nosso coração e Ele quer transformar. Ele traz vida, Ele traz luz, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz salvação. Sabe, tem um homem que nos ensina muito. Na verdade, eu estava hoje conversando com alguns discípulos e eu estava ensinando a eles o como Jesus foge das multidões e valoriza o tempo de mesa.
53 vezes a Bíblia diz, e Jesus, deixando a multidão, foi para a casa de alguém. Deixando a multidão, ficou só com os discípulos. Deixando a multidão, foi falar com o outro. Deixando a multidão, foi para isso. Foi para a casa de Marta e Maria, foi para a casa de Zaqueu, foi para a casa de fulano. Todo o tempo, porque Jesus, ele não era movido por multidões. Jesus era movido aqui, ó. Ter um tempo de mesa. E Ele é onipresente, Ele consegue entrar no meu coração e entrar no seu coração, se você permitir e eu permitir. Isso é fantástico. E quando Ele estava ali, a Bíblia diz, eu vou fugir um pouquinho do texto, mas tem tudo a ver. Ele estava ali passando com uma grande multidão, e a Bíblia diz que Ele olhou para cima e Ele viu um pequenino homem chamado Zaqueu. E Ele disse, Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou comer na tua casa. E a Bíblia diz que ele deixou a multidão e foi comer na casa de Zaqueu. E Zaqueu era um homem corrupto. Eu vou perguntar uma coisa para você. Zaqueu estava pronto para abrir a porta? Ele estava preparado? Não. Tinha inúmeros erros, mas ele abriu a porta. Jesus entrou, ceiou com ele, teve relacionamento com ele. Sabe o que aconteceu? Zaqueu se levantou daquele encontro e disse, se há alguém eu enganei, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus entrou na vida de Zaqueu e ela nunca mais foi a mesma. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Eu quero que você faça uma análise sobre o seu coração. Você pode ter portas abertas na vida. Ministério, relacionamentos, oportunidades, tesouros. Mas se a porta principal do seu coração continuar fechada, nada disso terá sentido. De maneira intencional, específica e clara, eu te digo, Jesus hoje está batendo na sua porta, na porta do seu coração. A pergunta não é se Ele quer entrar. A pergunta é, você vai abrir? Essa porta não será aberta pelo lado de fora, somente pelo lado de dentro. Ninguém vai abrir ela por você, nem a sua esposa, nem seu esposo, nem seu filho, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu amigo. Somente você pode abrir essa porta. E não há necessidade de estar pronto ou preparado para abrir essa porta. É uma escolha de girar o trinco, de girar a maçaneta.